Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o nosso programa O Melhor da Noite. Nesta noite de quinta-feira, para mim é uma alegria muito grande poder estar com você, poder entrar na sua casa, onde ficaremos até as 18h40 desta quinta-feira, levando sempre as melhores informações do blog O Poder, levando as melhores entrevistas e os melhores quadros. Falando em melhor quadro, hoje, quinta-feira, você vai ter um encontro marcado já no segundo bloco com o publicitário Lamonier Gomes no quadro No Pulo do Gato. Você que é empreendedor, você não pode deixar de assistir este quadro no segundo bloco com o publicitário Lamonier Gomes. Em relação às entrevistas, vou conversar nesta quinta-feira, no último bloco, com o Dr. Daniel Scarpa da Clínica Bolsinhas. Vai falar tudo sobre os procedimentos estéticos. Você tem que ter cuidado com o profissional que vai fazer o seu procedimento estético. Você está vendo aqui o que está ocorrendo no Brasil, vários casos de mulheres que foram a óbito porque fizeram procedimentos estéticos com pessoas que não eram qualificadas. Então nós vamos tirar nossas dúvidas no último bloco com o Dr. Daniel Scarpa da Clínica Bolsinhas. Mandar um abraço para você que me assiste nesta noite de quinta-feira em todas as regiões da nossa cidade, do nosso estado, de toda a grande Natal. É uma alegria muito grande estar com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, direto aqui da nossa TV Cultura 14.1. E vamos agora ver as principais notícias de tudo que está ocorrendo ao vivo e online no blog opoder.com. Você não pode deixar de acessar diariamente www.blogpoder.com e ficar bem informado sobre diversos assuntos. O blogpoder.com tem um oferecimento do Natal Card. Vamos lá, produção. TJRN declara inconstitucional gratuidade para agentes públicos nos ônibus de Natal. O Pleno Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte declarou inconstitucional a lei que garantia a gratuidade de acesso ao transporte público aos policiais militares, guardas municipais e carteiros. A votação aconteceu nesta quarta-feira, ontem, e a ação foi assinada pelo juiz Homero Littner. Para a maioria dos desembargadores que compõem o Pleno, a lei do município, vamos clicar no mais aqui, produção, da lei, da continuidade aqui do assunto, da lei do município. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, está de parabéns o Pleno do TJ aqui do Estado. Talvez você nem concorde com o que eu vou falar, mas os policiais militares, que são funcionários públicos, os carteiros são funcionários públicos e os agentes, os guardas municipais também são funcionários públicos. E nós temos aqui 12 milhões de desempregados no Brasil que não tem essa condição toda e está pagando a passagem inteira. Não existe almoço de graça, alguém está pagando por você. E isso aqui onera a passagem. Por que muito benefício? Olha que eu sou a favor dos policiais militares, eu sou a favor da guarda municipal. Agora, muitos benefícios, por quê? E os 12 milhões de desempregados, como é que fica? Você que está em casa, que está desempregado e tem que pagar a passagem inteira. E isso aqui onera, incide na tabela quando se vai aumentar o preço da passagem. Porque quem paga a gratuidade do idoso, quem paga meia passagem do estudante, é você que paga inteira. É você que paga inteira. Então, aqui em Natal, muito embora isso aqui, muitas vezes, são vereadores populistas que não estão preocupados com o bem-estar da população e criam leis. Eu me lembro que alguns anos atrás, a coisa de 10 anos atrás, tinha um vereador aqui em Natal que também queria dar gratuidade para líder comunitário. Nada contra meus colegas líder comunitário. Nada. Agora, alguém vai pagar a passagem, alguém vai pagar por eles. É como o transporte ferroviário. A passagem de transporte ferroviário custa 50 centavos. Mas o custo não é 50 centavos. O custo é R$5. E o governo federal subsidia R$4,50. Então não é que custa 50 centavos a passagem que anda de trem aqui no nosso estado. É subsidiada pelo governo federal. Então, que fique claro para você, telespectador, que não existe almoço de graça. Agora, se não existisse a gratuidade, se não existisse a meia passagem, sabe o que é que ocorreria? A passagem era barata, aqui em Natal.
Então todo mundo, eu conheço pessoas que não têm condições, andam a pé, que não têm condições. Eu costumo dizer que a passagem de ônibus é como o salário mínimo. É caro para quem paga e pouco para quem recebe. Então, por agora, a Prefeitura de Natal poderia baixar o ISS, que é o Imposto Municipal das empresas de ônibus, o preço da passagem baixaria. O governo estadual do governador Robson, que inclusive as empresas de ônibus aqui do estado já solicitaram ao governador Robson para baixar o ICMS do diesel das empresas de ônibus, porque com isso o valor da passagem cai. E essa questão do transporte, que muita gente critica a deficiência do transporte, o transporte chega atrasado. Sabe por que o transporte chega atrasado muitas vezes? Porque a mobilidade urbana de Natal não funciona. A mobilidade, agora de uns anos para cá, foi que a Prefeitura de Natal, na época de Carlos Eduardo, fez as vias semi-exclusivas para ônibus. Agora, quantas vias exclusivas para ônibus tem aqui em Natal? Zero. Nós temos vias semi-exclusiva. Então, o problema do transporte público na nossa cidade, a culpa é da Prefeitura de Natal. Aí a Prefeitura joga a culpa para as empresas de ônibus. As paradas de ônibus aqui em Natal não funcionam. Quando não estão depredadas, é o sujo tomando conta das paradas, das calçadas. Então, o problema do transporte público chama-se mobilidade urbana, que nós não temos em Natal. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, foi prefeito durante 4 mandatos. Qual é o plano, qual é o planejamento de um metrô aqui em Natal? Qual é o projeto de metrô que nós temos aqui para Natal? Porque Natal poderia ter um metrô saindo da Ribeira até Parnamirim. Resolvia o problema do trânsito da cidade. Não adianta só fazer viadutos, não adianta fazer só túneis, como que o DR está fazendo aqui em Natal, aqui em Parnamirim. Não adianta, não é só isso. O problema de Natal do transporte público é mobilidade urbana que nós não temos. E mobilidade urbana, é como eu falei, é as paradas de ônibus, é as vias exclusivas para ônibus que nós não temos. Projeto de metrô. Por que Natal não pode ter o metrô? Porque o Rio Grande do Norte, Recife tem, Fortaleza tem, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem. Por quê? Infelizmente falta competência dos nossos administradores. Chegamos ao final das nossas informações do blog opoder.com. Termina o melhor da noite, www.blogopoder.com. Você fica bem informado sobre diversos assuntos. Não saia daí. Vou um pequeno bloco. No segundo bloco, você tem encontro marcado com o publicitário Lamonier Gomes no quadro No Pulo do Gato. Já volto. Não saia daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A Zieto Home é uma marca para quem adora design e bom gosto para decorar os ambientes. Conforto, qualidade, estilo, exclusividade em cada uma dessas peças. Não faltam inspirações. Sua casa ou empresa mais cheias de conforto e beleza com os sofás, poltronas, cadeiras da Zieto. Zieto Home. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez, eu sou Lamonier Gomes e esse é o quadro No Pulo do Gato.
Pessoal, hoje a gente vai continuar o papo sobre marketing. Hoje em dia o marketing está cada vez mais imponente aí nas redes sociais, nas mídias, em sites e no comércio de uma forma geral. Então, a gente vai começar a continuar um pouquinho falando com vocês sobre o que é que essa ferramenta é tão importante dentro do mercado comercial. Vamos lá, a gente conversou na semana passada sobre os pontos do marketing, alguns pontos que o marketing é importante, preço, praça, produto e promoção. Mas o que isso tem a ver com o meu negócio, o que isso tem a ver com o meu mercado? Eu tenho um mercado que eu vendo chinelas, mas aí tem um cliente meu, um amigo meu, que ele tem um mercado que vende carros, pode ser aplicado da mesma forma? Com certeza. A aplicação ela é um só, independente do mercado que ele está inserido. Entretanto, a gente tem que entender que cada segmento, cada mercado, ele tem uma forma específica de se trabalhar aquele determinado assunto, aquele determinado ponto. Mas de uma forma geral, tudo aquilo que a gente falou semana passada, ele pode ser e deve sim ser aplicado dentro do seu empreendimento, dentro do seu negócio. Eu sou um profissional liberal, que eu trabalho com artesanato, é importante eu trabalhar com isso? Preço, praça. A minha praça eu trabalho online, eu não trabalho de forma física, eu tenho uma loja online. Qual seria a minha praça? A sua praça é a internet, são os meios de comunicação, onde é que você comunica, onde é que estão seus compradores, onde é que estão os seus vendedores. Então a gente precisa bastante entender como é que funciona, o que é isso, o que traz para a gente cada ponto desse, né? O preço, a praça, o produto e a promoção. Cada pontinho desse a gente precisa entender onde é que vai encaixar. Vamos lá, o que é o preço? Por que o preço é importante? Eu posso vender o meu material muito mais caro do que o meu concorrente? Eu preciso descer muito o preço? Mas antes que a gente entenda o preço, eu preciso conhecer qual é o valor do meu produto. Qual é o valor daquele produto? O que é que aquele produto representa para o meu cliente, para quem está comprando? Se eu vendo chinela, eu não vendo simplesmente um calçado, eu não vendo simplesmente aquele material que vai ficar no meu pé. Eu vendo um conforto, eu vendo um estilo, eu vendo a necessidade de mostrar ali cores, de mostrar diferentes, de mostrar tirinhas. Hoje em dia está muito alto a gente colocar tirinhas nas chinelas. Toda essa onda geek, essa onda nerd, a gente usa bastante. Então, entender o valor é muito importante para eu poder dar o preço do meu produto. Então, eu preciso conhecer o que é que eu entrego, né? O que é que eu entrego de valor para o meu cliente, o que é que eu entrego de valor para a pessoa que está comprando o meu produto. Eu vendo simplesmente chinelo? Não, eu vendo status. Eu vendo uma coisa bacana, é um chinelo diferente, é uma forma de andar diferente. São pessoas que consomem aquele mesmo produto e eu tenho que interagir com elas. Então, basicamente, a mensagem de hoje é: entenda o valor do seu produto. Compreenda o que você vai oferecer. Não só necessariamente o produto físico, mas principalmente o que é que aquele valor vai trazer para o cliente, o que é que aquele valor vai trazer para quem está comprando. E aí, quando você entende o valor do seu produto, fica muito fácil você poder aplicar vários desses detalhes do marketing. Então, ficamos por aqui. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Tchau, pessoal, e até o próximo. Aí você assistiu o quadro No Pulo do Gato com meu amigo Lamonier Gomes. Quadro fantástico, show de bola. Não saia daí, vou um pequeno intervalo. No último bloco, converso com o Dr. Daniel Scarpa da Clínica Bolsinhas. Entrevista fantástica, não saia daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A Zieto Home é uma marca para quem adora design e bom gosto para decorar os ambientes. Conforto, qualidade, estilo, exclusividade em cada uma dessas peças. Não faltam inspirações. Sua casa ou empresa mais cheias de conforto e beleza com os sofás, poltronas, cadeiras da Zieto. Zieto Home. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você.
O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Estamos de volta com o programa O Melhor da Noite e já está aqui comigo o Dr. Daniel Scarpa, da Clínica Bolsinhas, que vai falar tudo sobre os riscos dos procedimentos e preocupações dos procedimentos estéticos. Dr. Daniel, boa noite, seja bem-vindo ao Melhor da Noite. Agora como convidado, como entrevistado, não como quadro Estética e Harmonia. Pois é, a gente tem que falar um pouco sempre da parte estética, o que fica bonito, o que fica legal, mas a gente tem que lembrar as pessoas que existem riscos desses procedimentos, que todo médico tem que ter bastante cuidado, tem que ter todo conhecimento para poder atuar nessa área, poder fazer esses procedimentos com qualidade e minimizar esses riscos. Pois é, inclusive eu trouxe o senhor aqui devido a essa polêmica nacional com a morte dessa bancária que foi fazer aquele procedimento estético no Rio de Janeiro. E também foi descoberto aí outras mulheres também que foram também fazer procedimentos similares e também foram a óbito. E quais são esses riscos, doutor Daniel? Bom, a gente tem que dividir os riscos pela área de atuação. Por exemplo, se a gente for trabalhar no rosto, os principais riscos são você atingir alguma artéria ou alguma veia, certo? E também até mesmo algum nervo e prejudicar o paciente por causa disso. Então, quando a gente vai trabalhar com essa parte estética, a gente tem que sempre pensar na anatomia do rosto para evitar esses riscos. Tem alguns locais que são pontos chaves de risco. Apesar da região do bigode chinês ser muito trabalhada, feito preenchimento, mas tem que ter muito conhecimento de anatomia, porque lá por baixo da região, por exemplo, nesse cantinho, passa uma artéria que é bem importante. Se, por exemplo, alguém injetar algum tipo de preenchedor, seja qual for, o problema não é o preenchedor, o problema é a técnica, e acertar dentro da artéria e jogar preenchedor na artéria vai causar o fechamento do vaso sanguíneo, o sangue não vai passar e vai causar um problema muito grave, que é uma necrose tanto da lateral do nariz como até da região lateral do lábio. Lembrando que não é todo mundo que pode fazer esse procedimento. Por exemplo, o senhor é médico. Sim. Né? Estudou anatomia, ainda continua estudando. Sim. Além de um estudo muito aprofundado da anatomia de todas as regiões que a gente vai trabalhar, você tem que ter conhecimento técnico, tem que ter curso específico e tem que ter treinamento no procedimento específico que você está fazendo. Então, mesmo que você conheça a área, você tem que ter conhecimento de como fazer o procedimento e do procedimento em si, ter treinamento prático no procedimento para poder fazer com segurança e com tranquilidade. Nós temos algumas imagens aí, isso são artérias, doutor? Essa imagem aqui, essa primeira são as imagem. artérias do rosto, né? A gente sempre tem que ter cuidado com a região do nariz, tem muitas artériazinhas pequenas, e se você, por exemplo, errar uma dessas artérias, você vai causar uma necrose no nariz. Se você pegar nessa região lateral, fechar uma artéria, você vai causar necrose da área lateral e da boca. Nós temos até um caso que ocorreu agora, uns 4 meses atrás, em Recife, uma estudante. Sim. Ela foi fazer um procedimento e não deu certo o procedimento e teve uma necrose no nariz. Para a sorte dela, foi uma necrose superficial. Pegou-se um vasinho muito pequeno da superfície do nariz e fez uma necrose que não se estendeu até a cartilagem, porque ela poderia ter perdido o nariz inteiro. Ela só teve uma lesão grande na pele, mas para a sorte dela, ela conseguiu se recuperar bem. Então, quando atinge a cartilagem, ela pode perder Pode perder o nariz inteiro. E aí, nesse caso, só com cirurgia plástica? Para tentar corrigir, melhorar um pouco, mas sempre vai ficar alguma alteração. Então, a gente pode, por exemplo, olhar na próxima nós imagem. temos outra imagem aqui, envolvendo essa parte do rosto também, que é uma região muito sensível, né? Bom, vários procedimentos podem ter problemas. Por exemplo, você vai mexer numa sobrancelha. Além dos riscos que você tem que calcular e tem que evitar, você tem que ter o bom senso de não levantar demais, por exemplo, uma sobrancelha para não ficar aquele olhar assustado.
Você vai aplicar uma toxina botulínica, você tem que ter cuidado com a anatomia. Se você aplicar no músculo orbicular, esse músculo da pálpebra, a pessoa pode ficar com dificuldade de abrir um olho, por exemplo. Então, tudo isso depende do médico que está aplicando, depende do profissional. Se você injetar uma substância ilegal, uma substância que não é feita para ser preenchedor no rosto da pessoa, você pode causar deformações sérias. Ou pode ser feito, por exemplo, que se utilizava muito clandestinamente o silicone industrial. A pessoa colocava, por exemplo, no rosto e ficava bonito. Ah, não tive problema. Por enquanto. O silicone industrial é uma substância que ela é ilegal. Ela não é feita para ser preenchedor, porque ela desloca pelo organismo. Então, ela vai descendo. Então, uma pessoa que colocou um preenchimento aqui, em 10 anos o preenchimento vai estar aqui, pendurado. A longo prazo, ela vai ter complicação. Sérios riscos à saúde. Então, não é só o procedimento em si, são as substâncias que são usadas que têm que ser apropriadas para isso. Nós temos imagens aí, produção. Vamos passar a próxima imagem. Bom, por exemplo, como essa imagem mostra aqui, a alteração de um preenchimento exagerado que deslocou na maçã do rosto, ele pode descer quando se usa um silicone industrial, por exemplo, ou se faz uma quantidade exagerada do preenchimento, que às vezes não é um erro, mas é um exagero também, a gente tem que ter cuidado com isso. As necroses que podem acontecer, os hematomas, se bem que um hematoma é uma complicação frequente, não é muito perigosa, dependendo do vaso acertado. Quando a gente trabalha com vaso muito pequeno, pequenas veias, pode acontecer pequenos hematomas e equimoses no rosto, que geralmente não tem consequência. Mas um hematoma muito grande pode levar a um abscesso e aí pode complicar realmente também. Então você sempre tem que ter cuidado com isso. Outras imagens aqui, produção. Próxima imagem. Esse é aquele caso icônico daquela paciente de Recife. Essa é a paciente da Recife. Nessa foto ela já estava em recuperação e o nariz dela já estava melhorando. Então ela conseguiu recuperar praticamente a pele toda sem nenhum defeito, sem nenhuma cicatriz. Nesse caso, qual foi o erro aí, doutor? Era um profissional não médico que injetou dentro de uma pequena artéria. E fez agora, a sorte que era uma artéria superficial e pequena e fez somente uma necrose da pele. Que tipo de procedimento ela quis fazer no nariz? Foi uma bioplastia de nariz. Geralmente se faz para se levantar o nariz e corrigir calosidades. É um procedimento rápido, quando é bem feito por quem conhece, rápido, tem um resultado muito bom, mas que se você não conhecer a anatomia muito bem, você causa sérios riscos. Outras imagens aí, produção. Nesse caso. Bom, esse caso, isso aí é um hematoma pós-cirurgia de nariz. Isso é uma coisa comum de se acontecer. Hematomas em cirurgias plásticas são comuns. Como você mexe por baixo da pele, pode sangrar um pouco por baixo da pele, esse sangue vai acumular em algum local. Quando você faz uma cirurgia do nariz, o pessoal espera que o hematoma seja nessa região, mas ele escorre para a área do olho e forma esses hematomas. Isso aí não é perigoso, apesar de ser feio. Se bem que se você não tiver cuidado, durante a formação de hematoma desse, entrar alguma bactéria, pode fazer abscesso, pode complicar. Então, você tem que ter cuidado. Mesmo que você saiba que vai acontecer um hematoma, você tem que ter cuidado com ele. Outra imagem, produção. Essa imagem é um quadro bem sério de um erro de preenchimento, em que o profissional acertou dentro daquela artéria que eu falei, dessa região, e causou uma necrose extensa da lateral do nariz inteiro e metade dos lábios da paciente. Ela ficou com sequelas permanentes. Mesmo com cirurgia plástica, não conseguiram reconstruir o rosto dela perfeitamente. Em uma situação dessa, o paciente pode ir a óbito ou não? Ou é muito exagerado? Olha, nesse caso, é uma área pequena com relação ao resto do organismo, mas que causa resultados devastadores. O caso, por exemplo, daquele profissional que injetou na paciente na hora de fazer o glúteo dela, foi uma quantidade maior num vaso sanguíneo maior. Então, o preenchedor, não importa qual tipo de preenchedor ele usou, poderia ter sido qualquer coisa, inclusive gordura autóloga, gordura retirada de uma lipo, correu pelo organismo e parou aonde entope geralmente nos pulmões, o que causa uma embolia pulmonar e é um risco gravíssimo de morte. Agora, naquele caso, o senhor tocou naquele assunto do Dr. Bumbum, que é mais conhecido no Sim. Brasil inteiro. Ali foram vários erros, né? Olha, ele não tinha CRM para trabalhar naquele estado. Ele estava fazendo um procedimento num local inadequado que não tinha controle de higiene. A gente tem órgãos do governo que fiscalizam as clínicas para se ter certeza que se segue todas as normas sanitárias e dos riscos, para se evitar os riscos à saúde. Então, se ele estava fazendo num local inadequado, sem o CRM naquele estado, ele estava assumindo o risco de causar um problema.
Fora os outros problemas de a quantidade exagerada de preenchedor. Agora, eu lhe pergunto, se ele tivesse feito numa clínica especializada, mas ali não foi o erro porque ele aplicou muita substância no Também. Esse foi um dos outros erros dele, de exagerar na quantidade de preenchedor. Não sei se ele tinha um conhecimento técnico adequado, mas o que aconteceu provavelmente foi ele acertou um vaso. A gente usa também alguns aparelhos especiais, uma cânula, por exemplo, que é uma espécie de agulha com a ponta lisa. Ela minimiza o risco de perfurar um vaso, como a ponta dela é lisa, na hora que ela bate no vaso, ela tende a desviar. Mas se você fizer o procedimento com muita pressa, muita rapidez e muita força, mesmo com uma ponta lisa, você consegue perfurar um vaso. Então, não sei o que foi exatamente que aconteceu, porque só ele que estava lá no momento. Mas ele pode ter exagerado na força na hora de entrar com a cânula. E fora a quantidade grande de Também. substância que... Quanto maior a quantidade, infelizmente, se aumenta o risco. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para fazer esses procedimentos. Nunca se pode exagerar. Que não é um procedimento complexo, né, doutor? Olha, é um procedimento invasivo, né? Como você coloca uma quantidade de substância consideravelmente grande na área, é um procedimento que tem um pouco de risco, sim. Tanto que aconteceu o que aconteceu. Mas se você cuidar de todos os aspectos com relação à segurança, você minimiza muito esse risco. E pelo que eu estava vendo do histórico daquele médico e da forma como foi feita, eu acho que ele não teve tanto cuidado assim. Outras imagens aqui, produção, vamos colocar aqui. Nesse caso aí. Esse caso é uma coisa que o médico tem que ter cuidado, às vezes, por causa do paciente. Tem paciente que chega querendo procedimentos exagerados. Essa paciente, por exemplo, aí, é uma imagem de internet bem conhecida, ela queria os lábios muito grandes e o médico aceitou. Bom, a gente tem que ter cuidado com o exagero, porque passa do bom gosto para o ridículo. Isso aí já não é bonito. Quer dizer, não ficou bonito. Então tem paciente que não tem a noção do que vai dar certo para ela e quer a mais. E é uma coisa do médico responsável brecar isso aí, não deixar, olha, chegou no limite, mais que isso não é legal, não vai ficar bom, vai ficar feio. E aumenta o risco dela ter uma necrose no lábio por causa dessa quantidade exagerada de preenchedor. Então, assim, ela pediu para acontecer uma coisa errada. Não aconteceu, mas mesmo assim não ficou um negócio bonito, ficou uma coisa exagerada demais. Outras imagens de produção. Bom, uma coisa que pode acontecer também na hora que você vai preencher um lábio, se o profissional não tiver cuidado e não souber fazer muito bem, pode acontecer o erro de colocar muita substância num local só e fazer granulomas ou simplesmente um acúmulo exagerado de preenchedor no local errado. Então, pode formar um calombo, digamos assim, no lábio da pessoa. E não fica em harmonia com a estética. Fica. Né? Quando você faz um procedimento estético, você procura harmonizar, melhorar. Pequenas quantidades, pequenos escapes pode acontecer, você tem como reverter isso aí, existem substâncias que dissolvem o ácido hialurônico e melhoram isso aí, mas o paciente vai passar alguns dias com uma coisa meio estranha no lábio, né? Todo mundo vai perguntar o que houve, foi uma pancada, foi alguma coisa, e foi um erro de preenchimento. Eu creio que um procedimento estético, principalmente no rosto, quanto mais em harmonia, quanto mais discreto, melhor, né, doutor Daniel? Olha, o que eu procuro de resultado é as pessoas olharem para a paciente, olha, você está mais bonita, tem alguma coisa diferente, mas não conseguem entender o que, apenas notam que está melhor. Isso, para mim, é o resultado ideal. Quando a pessoa coloca demais para chamar a atenção e está muito na cara, às vezes passou um pouquinho do ponto, já ficou além... perder um pouco de harmonia para ficar um pouco exagerado. Eu não gosto muito de exagero. Eu acho que a harmonia, aquele resultado discreto, bonito, eu acho mais legal. Outras imagens aqui, produção. Bom, a gente vai falar especificamente agora do bumbum. Então, quando a gente vai falar do bumbum, a gente vai falar da anatomia. Essa imagem que está mostrando é a região superficial da musculatura do bumbum. Quando se injeta preenchedor nessa região, se injeta abaixo dessa camada aí. Próxima imagem, por favor. Outra imagem. Então, o que tem por baixo daquele músculo principal? Tem nervo, tem artéria e tem veia. E você tem que saber a localização, quem está fazendo o procedimento tem que saber a localização exata dessas artérias, dessas veias, desses nervos, para não acertar nenhum deles e evitar fazer uma tragédia aí. Isso é um conhecimento técnico. Quem está fazendo esse procedimento tem que saber isso. Tem que estudar muito nessa área, tem que saber o que está fazendo. Mas é como eu falei, se você faz um procedimento muito apressado, com muita rapidez, para terminar logo, por exemplo, você pode acabar inadvertidamente acertando uma desses vasos sanguíneos, causando um problema. Outra imagem, produção.
Olha, esse caso aí foi de uma modelo... Aquela personalidade famosa no Exato, Brasil, né? foi um caso notório no Brasil, que foi uma série de coisas erradas. Foi exagero por parte da paciente, ela fez vários procedimentos com vários profissionais diferentes. A gente até hoje não sabe o que tinha injetado ali, porque foi mistura de preenchedores. E isso é um problema muito grave, a gente não pode misturar 2 preenchedores numa mesma área. Normalmente causa inflamação, causa problema. E sabe-se que foi usado nela o hidrogel. O hidrogel já não é mais nem usado no Brasil. Depois do caso dela, foi retirado do mercado exatamente por um caso como o dela. Ele pode causar infecção, ele pode se transformar num caldo de cultura para bactérias, e foi o que aconteceu. Mas então o caso dela foi uma série de erros: quantidade exagerada, infecção e mistura de preenchedores. E ela quase perdeu a vida dela, né? Ela fez uma infecção gravíssima, teve que abrir em vários pontos da musculatura dela para drenar as substâncias. Ela sobreviveu, ficou com marcas, ela tem cicatrizes até hoje, mas está viva pelo menos. Ela poderia ter perdido a perna por causa desse procedimento? Até a vida também. A vida também. Poderia ter perdido a perna, poderia ter perdido uma área muito mais extensa da musculatura, ficado com sequelas até para caminhar, e poderia ter perdido a vida também. Nós temos outra imagem para finalizar? Para mostrar que erros podem acontecer em qualquer canto. É outra imagem tradicional da internet que já roda há um certo tempo. Isso é silicone, doutor? Isso é uma cápsula de silicone. Uma cápsula de silicone. Que se é colocado normalmente no bumbum. O silicone, da forma como os cirurgiões plásticos trabalham, são cápsulas com a quantidade de silicone e o tipo apropriado para que não se desloque dentro, não estoure a cápsula, e mesmo que estoure ele não saia se espalhando. Mas se a cápsula não for bem colocada, se a prótese não for bem colocada, ela pode ficar meio solta. E nesse bumbum, por exemplo, ela não foi bem colocada e virou. Então, isso é um vídeo da internet que a própria pessoa pega a prótese por baixo da pele, empurra e vira de volta para o lugar. Mas a cápsula escorrega, a prótese escorrega e vira. Quer dizer, foi um novamente. Procedimento mal feito. Isso foi um procedimento mal feito. Esse tipo de procedimento é exclusivo de cirurgiões plásticos, certo? Mas mesmo assim pode acontecer problema. Doutor Daniel Scarpa, eu quero agradecer a sua participação. Nos deu uma aula de anatomia aqui no nosso programa O Melhor da Noite. Quem quiser conhecer, quem quiser marcar uma consulta com o doutor Daniel Scarpa, Clínica Bolsinhas. Clínica Bolsinhas, a gente tem as redes sociais, Instagram, e tem também... Tá aqui na tela o endereço e os contatos aqui da Clínica Bolsinhas, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Só às segundas-feiras se marca... A gente faz as avaliações normalmente nas segundas ou por horário marcado também, e durante a semana os procedimentos. Ok, doutor Daniel Scarpa, que às sextas-feiras, a cada 15 dias, tem um quadro aqui no Melhor da Noite, Estética e Harmonia. Você não pode deixar de assistir às sextas-feiras, a cada 15 dias. Doutor Daniel, mais uma vez agradeço a sua participação no Melhor da Noite. Muito obrigado e boa noite. Agradeço a sua audiência e até amanhã, querendo Deus. Esqueça mal, faça só o bem. Tenha um extraordinário final de quinta-feira. Até amanhã. Tudo aumenta.